Graça e paz, querida irmã que está assistindo nesse momento este vídeo. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Nós, nesse momento, vamos iniciar esta aula da Escola Bíblica Dominical, do Ministério Maná Pentecostal. Nós estivemos por um tempo ausentes aqui no YouTube em relação às nossas aulas. Nós não tivemos condições de continuar com a sequência das aulas das últimas revistas. Nós terminamos a revista que falava sobre o sofrimento de Jó, e o encerramento dessa revista foi através das aulas presenciais, e assim também nós iniciamos a nova revista presencialmente nas aulas aos domingos, que é essa revista aqui, Lições Bíblicas, da editora CPAD, cujo o título é O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Hoje nós estaremos tratando de maneira bem breve sobre a lição número 12 dessa revista, já a penúltima lição dessa revista, e o título da lição é A Urgência do Discipulado. O texto áudio se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, o versículo 19, que diz o seguinte: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Outras traduções dizem: ide e fazei discípulos de todas as nações. Nós temos aqui a verdade prática que diz o seguinte: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Nós temos aqui na lição duas leituras bíblicas em classe. A primeira que se encontra em Mateus, no capítulo 28, os versículos 16 até o 20. E a outra referência está no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, os versículos 42 a 47. Então, vamos fazer uma oração antes de iniciarmos esse vídeo, essa aula. Amém? Senhor Deus e Pai que está nos céus, obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por este momento em que nós temos a oportunidade de aprender a Tua Palavra, Senhor. Como ela é preciosa, como ela é importante, como nós precisamos nos alimentar diariamente, constantemente, da Tua Palavra que é santa, que é bendita, para transformar, mudar nossos corações, transformar nosso caráter. Senhor, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, nos dá iluminação espiritual. Senhor, nos ajuda a compreender a Tua Palavra, a entender a Tua Palavra, Senhor. Que esse vídeo, Deus, possa ser um instrumento de crescimento espiritual na vida de todo aquele que estará dedicando um pouco do seu tempo para atentar a estas palavras que não são do homem, Senhor, mas são do Teu Espírito, que vem de Ti, Senhor. Que todo o mal caia por terra, que tudo que se levante para atrapalhar esse momento caia por terra, Senhor. E que o Teu nome seja glorificado e que o Senhor apareça. Em nome de Jesus, humildemente nós te pedimos e agradecemos. Amém. Irmãos, uma das coisas que é mais urgentes na igreja, dentro da igreja, que em algumas igrejas não se é tão enfatizado quanto em outras, é justamente a questão do discipulado. Nós lemos no texto áureo da nossa lição sobre um momento em que Jesus designa
aos apóstolos a missão de fazer discípulos de todas as nações. Veja que o título que se dá para esse trecho é chamado de A Grande Comissão, porque é justamente aqui que Jesus comissiona, ele dá uma missão para os apóstolos de que eles deveriam fazer discípulos de todas as nações, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando eles a guardar todas as coisas que foram ordenadas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é uma missão que é dada diretamente por Cristo para os apóstolos, que são os representantes ali da igreja. Ou seja, não é uma missão opcional. Não é algo que eu posso escolher fazer ou não. Isso é uma missão que é dada para toda a igreja. A importância de fazer discípulos. Então, nós vamos ver aqui sobre o conceito de discipulado para que a gente entenda. A verdade prática, ela dá uma pincelada dizendo que discipulado é o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Então, aqui no ponto 1 da nossa lição, nós vamos tratar sobre o que é o discipulado. Então, conforme menciona na introdução da revista, o discipulado ele acompanha o processo de evangelização. Como assim? Porque o evangelismo, a evangelização, é o anúncio das boas novas, é a pregação da mensagem de Jesus de salvação de todo aquele que recebe a fé em Cristo. Esse é o evangelismo. E a função do discipulado, conforme nós lemos na verdade prática e conforme nós vamos comentar aqui na lição, ela tem relação direta com o crescimento espiritual, com a maturidade cristã, com o desenvolvimento da fé. E isso é extremamente necessário e importante, porque, veja só, irmão, alguém nunca ouviu falar de Jesus, nunca teve contato com o Evangelho. E essa pessoa, pela graça de Cristo, recebe a mensagem e recebe a Cristo. A partir daquele momento, ele se torna uma nova criatura, o que a gente chama também de novo convertido. E aí aquele novo convertido, ele precisa aprender, como diz lá o autor aos Hebreus, os fundamentos da fé, os fundamentos básicos da fé. E aquilo ele pode até adquirir por iniciativa própria. Mas o desenvolvimento, ele torna-se mais efetivo e mais saudável e mais eficaz no momento em que ele é dado por um outro irmão mais experiente, mais amadurecido, mais experimentado. É por isso que cada um de nós temos a missão de fazer discípulos, de ensinar para outros cristãos sobre as verdades da fé. Então é isso que diz aqui na introdução, que o discipulado acompanha a pregação do Evangelho e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã do novo convertido. A forma que a igreja local o desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. É isso que diz a introdução. Então, a forma como a igreja lida com o novo convertido vai determinar se aquele novo convertido ele será um cristão maduro ou não. Por isso que é importante e urgente nós nos atentarmos para a questão do discipulado. Então, o ponto 1 da revista ele vem falando o seguinte, que discipulado vem de discípulo, e discípulo significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale no âmbito secular e religioso. Então, discípulo, você observa que não é um termo
exclusivamente bíblico, exclusivamente religioso. Discípulo era todo aluno, todo o seguidor de determinado mestre. E aquele mestre tinha o objetivo, a missão de transmitir conhecimento para esses discípulos. Por exemplo, na filosofia, nós temos o Sócrates. E um dos mais ilustres discípulos de Sócrates foi Platão. Foi um discípulo próximo de Sócrates. Logo depois, o próprio Platão também tem o seu discípulo ilustre, que é Aristóteles. Então, era comum, por exemplo, na Grécia, que os filósofos tivessem pessoas que fossem alunos deles, que eram também chamados de discípulos. Então, discípulo é seguidor, é aluno, é aprendiz. Então, qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. Por quê? Porque cada um de nós somos aprendizes, somos alunos. E isso é algo que o próprio Deus ele determina para nós. Nós crescemos juntos. Então, naquilo que eu não sei, outra pessoa vem e me ensina. E assim também eu posso abençoar e ajudar outras pessoas naquilo que elas, porventura, ainda não tenham aprendido da palavra. Mas o objetivo é o mesmo, é o crescimento espiritual, é o desenvolvimento da fé. Então, o termo se aplica com frequência nos evangelhos para os seguidores de Jesus. Então, existem algumas referências, como em Mateus, no capítulo 5, versículo 21, e João, capítulo 2, versículo 12. Então, disso segue o discipulado, o ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente, ou seja, o objetivo do discipulado é fazer com que aquele discípulo se torne um seguidor de Cristo. O objetivo do discipulado não é tornar as pessoas meus discípulos, discípulos pessoais, como ocorre em muitas igrejas. Infelizmente, existe uma confusão sobre a questão do discipulado. E aí acaba que pessoas se tornam discípulos pessoais de outros homens, mas o discipulado fica descaracterizado porque não há o verdadeiro objetivo, que é ensinar, é conduzir o novo convertido para ser um verdadeiro discípulo de Jesus. O objetivo é fazer com que nós nos tornemos parecidos com Cristo. E aí fica a pergunta, até que ponto eu sou parecido com Cristo? A palavra, ela nos incentiva a sermos imitadores de Jesus. O próprio Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E na carta aos Efésios ele diz, olha, imitem a Cristo, né? Sede imitadores de Cristo, de Deus como filhos amados. Então, você observa a necessidade de que a igreja se envolva com o discipulado. Isso tem que ser feito para todo aquele que recebe a fé em Cristo, para que ele aprenda os fundamentos e ser seguidor de Cristo, buscar ser parecido com Cristo, é buscar o caráter de Cristo. Então aqui, dentro ainda do ponto 1 da revista, fala sobre a grande comissão, que é justamente isso. É uma ordem de Cristo em que ele determina, ele ordena que os apóstolos façam discípulos. Ele diz, ide e fazei discípulos. Que aqui na revista está ensinar as nações. Mas, porque o termo grego usado no original, ele traz essa ideia de ensino. Por quê? Porque o discipulado ele envolve o ensino. E é justamente isso que a gente vê quando fala-se sobre educação cristã. Então, no texto de Atos, que é um dos textos da leitura bíblica em classe, observa como os apóstolos e a igreja primitiva se ocupavam com a doutrina dos apóstolos. Ou seja, uma das características principais da igreja primitiva era o ensino da doutrina. E isso é o discipulado, é ensinar. Veja, fazer discípulos envolve o ensino. Esse ensino ele pode ser feito por qualquer
pessoa cristã, desde que essa pessoa ela seja madura, desde que essa pessoa seja experimentada na fé, para que ela não passe conhecimentos que venham trazer prejuízo para aquele novo convertido. Então, aqui você vê que a doutrina dos apóstolos está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensina aos seus discípulos durante o seu ministério terreno. E então é importante que o cristão ele aprenda os fundamentos básicos da fé. O que é oração, o que é fé, o que é salvação, o que é santidade, as disciplinas espirituais, a leitura bíblica, o jejum, tudo aquilo que caracteriza e nos identifica como cristãos. É isso que nós temos que buscar e aprender. E isso é transmitido através do ensino. E o ensino é justamente o discipulado. Então, no ponto 2 da revista, já vem falando sobre o tripé do discipulado. O discipulado envolve 3 elementos. Quais são? Palavra, comunhão e serviço. Palavra é as escrituras. Não existe discipulado sem ensino da palavra. Não existe discipulado sem o ensino das escrituras. Porque tudo aquilo que nos identifica, que nos torna cristãos, todos os ensinos estão na palavra. Então, se eu não direcionar esse novo convertido para o estudo das escrituras, o meu discipulado ele está errado, ele está equivocado. Ele não está de acordo com a palavra. Porque tudo, irmãos, é por isso que o apóstolo Paulo diz para Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a instrução da justiça, para que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a função da palavra é instrução, é ensino, é correção, é repreensão. E o discipulado precisa envolver esse elemento fundamental que os próprios apóstolos se dedicavam. Quando você lê lá o texto de Atos, você observa que a pregação, que o ensino da doutrina era algo valorizado e importante no meio da igreja primitiva. O outro elemento que fala é a comunhão. Por quê? Porque o discipulado ele envolve alguém ensinando a outra pessoa, um mestre ensinando para um discípulo, um cristão mais maduro ensinando um cristão menos maduro, mais inexperiente na fé. E isso envolve comunhão. Nós crescemos quando estamos em comunhão uns com os outros. Não existe pessoa que tenha todo o conhecimento do mundo. Todos nós precisamos ser discipulados, precisamos aprender com alguém. E a Bíblia, ela mostra sobre a importância que tem de nós estarmos aprendendo. E o aprendizado, ele é uma das prioridades, um dos elementos fundamentais do reino. Por quê? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir vem pela palavra de Cristo. Então não existe crescimento espiritual sem palavra. Eu posso estudar a palavra na minha casa, ler e procurar entender. Mas quando uma outra pessoa vem e me explica, isso me permite refletir e entender melhor o que está sendo lido. Observa, por exemplo, lá em Atos, sobre aquele eunuco que estava lendo lá o texto de Isaías. E aí Filipe chega e pergunta, tu estás entendendo? Aí ele diz, não estou, porque ninguém me explica. Foi no momento em que Filipe explicou o texto, foi que o eunuco entendeu e aí ele se converteu. Então a importância do ensino, do discipulado é isso, permitir que pessoas se desenvolvam e amadureçam. E isso envolve comunhão também. Isso, comunhão entre nós, enquanto igreja, e comunhão com o nosso Pai, com o nosso Deus. Então, comunhão e outra serviço. Porque no momento em que eu entendo que eu sou servo, que o Senhor me deu talentos, eu me disponho a servir. Então, o discipulado, ele naturalmente leva a pessoa
ao serviço. Então, o trabalho que nós fazemos na obra de Deus, ele torna-se melhor no momento em que a gente aprende mais acerca de Deus e acerca da importância do discipulado. A gente entende o valor, a gente entende que a recompensa ela vem de Deus. Nós passamos a enxergar a obra de Cristo como algo que deve ser feito, que precisa ser feito. Então, a igreja primitiva, como diz aqui o comentário, o serviço era representado na perseverança do ensino dos apóstolos, na comunhão, parte do pão e das orações. Então, tudo isso envolve serviço, até mesmo porque, irmãos, a própria Bíblia diz que nós não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes. Então, a fé salvadora, o estudo das Escrituras, ele empurra, ele leva naturalmente para a prática das boas obras, para a prática da vida cristã. Não é simplesmente uma teoria, mas isso gera em nós o desejo de servir, de ajudar, de sermos voluntários na obra do Senhor, servindo com aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Veja que a grande comissão que é o fazer discípulos, ele envolve o ide, fazer discípulos, ensinando-os a guardar, batizando-os, e isso é serviço. Então aí nós temos 3 termos que se relacionam diretamente com o discipulado. Temos a palavra, temos a comunhão e temos o serviço. São elementos, são ferramentas chaves de todo o cristão. O cristianismo, ele envolve justamente isto. Então, o discipulado ele é importante porque ajuda no crescimento saudável da igreja. No momento em que uma igreja se debruça sobre a palavra para estudar a palavra, essa igreja se desenvolve, irmãos. Nós temos a Bíblia. Ela nos mostra como viver a nossa vida aqui na terra. Ela nos mostra a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a carta que Deus nos entregou. Então nós temos o dever de nos debruçar e nos dedicar nessa palavra que Deus deixou para nós. Foi o próprio Deus, irmãos. Veja, são 40 autores. Foi escrita num período de 1500 anos. Pessoas dos mais diferentes níveis de conhecimento, de sociedade, de profissões, foram inspirados por Deus para que nós possamos aprender essa mensagem e viver e praticar. Então, o discipulado ele é importante dentro do propósito da grande comissão, porque é uma ordem de Cristo que nós fizéssemos os discípulos ensinando a guardar todas as coisas. Veja que o discipulado ele não está desatrelado da questão do ensino da palavra de Deus. Então, o processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os aspectos da vida cristã. É que nem uma criança, irmão. É que nem uma criança. A pessoa que ela recebe a Cristo, ela se torna um novo convertido. Ela é um bebê espiritual. Ela precisa, como diz lá o apóstolo Pedro, do leite espiritual, dos fundamentos da fé. Dos fundamentos da fé. Porque se ela não recebe esse conhecimento, existe uma grande possibilidade dessa pessoa ela vir a se tornar um cristão imaturo. Porque ninguém lhe ensinou. Então o bebê, ele se desenvolve a partir do ensino. Você ensina ele a comer, você ensina ele a andar, você dá o alimento logo no início, porque ele é muito dependente, ele necessita. Mas você não fica alimentando, dando na boquinha para sempre. Por quê? Porque esse bebê, esse ser humano, está crescendo, está se desenvolvendo. Então o novo convertido ele é um recém-nascido que precisa que alguém vá lá e alimente. E à medida que ele vai crescendo, ele vai se tornando independente. É isso que é a vida cristã, é o crescimento espiritual. Então, o novo convertido, que é uma nova criatura, precisa ser ensinado para o seu amadurecimento na fé.
Isso é fundamental e necessário para a igreja. Então aqui nós temos um crescimento espiritual, temos um crescimento numérico, porque a igreja ela cresce na medida em que a palavra de Deus ela é proclamada, né? O ide fazer discípulos de todas as nações, todas as nações. Então existe um crescimento numérico que a igreja primitiva viveu, como ele comenta aqui na revista, o processo do discipulado proporciona à igreja também crescimento numérico. Então, ele menciona aqui a questão da viagem, da terceira viagem missionária de Paulo para Éfeso, para formar e treinar obreiros na seara de Deus, para que a partir de então esses obreiros fossem e fizessem mais discípulos. E o exemplo da igreja de Antioquia, que tinha esse objetivo de enviar missionários. Um deles foi o próprio Paulo e Barnabé. Então ele diz que o público da igreja de Antioquia ele era gentil, porque não eram judeus, eles eram gregos. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-los, lá na igreja de Antioquia. Então, a se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes. Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso para essa nobre tarefa. Eles discipularam a igreja durante um ano inteiro. Assim, desde muito cedo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membros de igrejas, porque é muito fácil enchermos a igreja de membros. Pessoas vão assistir um culto, ficam ali, mas não impactam nada, não contribuem, não colaboram, não fazem nada. Só assistem um culto. Mas o verdadeiro discípulo é aquele que aprende, que cresce, que se desenvolve, e a partir daí ele frutifica na obra de Deus. Então a igreja de Antioquia, ela é uma igreja que recebeu o ensino da palavra e a partir do trabalho de Paulo e de Barnabé, eles foram ali discipulados, foram ensinados. Então, esse aqui é brevemente um resumo da lição da revista. Se você tiver a revista, eu estimulo você a fazer a leitura da lição. Infelizmente, não é possível nós esboçarmos os detalhes da lição, que normalmente nós fazemos na aula presencial. Nós temos um tempo aí de 50 minutos. E, infelizmente, não tem como a gente fazer um vídeo maior de 50 minutos, porque isso seria demais cansativo. Vamos orar, irmãos, por esse momento? Senhor, meu Deus e Pai que está nos céus, obrigado por essa oportunidade, por tudo que nós podemos ouvir e aprender aqui, entendendo, Senhor, da importância de nós buscarmos o conhecimento da Tua Palavra, buscarmos nos aperfeiçoar na Tua Palavra, porque é por meio desse conhecimento que a gente cresce, que a gente se desenvolve, que a gente ganha músculos espirituais para que estejamos preparados quando, como diz a Tua Palavra, no momento em que vem a tempestade, a casa, ela não cai, ela não se destrói, porque ela está firmada na rocha. E é justamente isso que nós fazemos, Senhor. Que Tu abençoes o Teu filho, a Tua filha, derramando sobre eles a Tua graça e concedendo a cada um, cada vez mais o desejo de entender e de aprender a Tua Palavra. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, te agradeço. Amém. Querido, querida, muito obrigado pela sua paciência, pela sua atenção. Que você fique com Deus. Que o Senhor te guarde, te abençoe. E até a nossa próxima aula, se o Senhor assim permitir. E nós vamos continuar trabalhando e o Senhor nos dando graça. Fique com Deus. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.